Minhas irmãs, louvado seja Deus, né? Estamos aqui, né, irmão, para encerrar esta campanha aqui no monte, né? Hoje encerra essa campanha para a glória de Deus, uma campanha de 21 dias, né? E hoje estamos aqui para dar encerramento a esta campanha para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Irmão, nós queremos comentar a respeito, vamos ver, deixa eu compartilhar aqui, né? Eu quero cumprimentar todos os irmãos que vão entrar nessa live, né? As pessoas ainda não entrou, é 8h45, né? É o horário que sempre a gente fala para os irmãos, sempre esse horário que sempre nós entra, né, irmão? No sábado e no domingo, muitas vezes pode acontecer a gente entrar um pouquinho mais tarde, porque é a semana toda de batalha, né, irmão? É a semana toda de guerra. Aí muitas vezes o sábado e domingo, a gente muitas vezes a gente acorda, dificilmente a gente acorda um pouquinho mais tarde. Sempre a gente acorda no mesmo horário, né? A gente já tem aquela meta de acordar aquele horário, a gente não consegue passar daquele horário. Só se nós ficar varando muitas madrugadas, né? Que nem aquela vez eu varei 7 madrugadas, passou 2, 3 dias, eu já varei 3 madrugadas de novo. E todo sábado indo para Braúna. Aí nós ficou arrebentado, né? Porque também a gente abre culto e prega também, né? Toda quarta, sexta, domingo a gente abre e prega, né, irmão? E fora as pessoas que a gente liga e ora, né? O evangelismo que a gente faz. Então chega uma hora que a gente fica arrebentado, né? Aí talvez a gente pode dormir um pouquinho mais, mas mesmo assim a gente não consegue. Deu aquele horário, a gente acorda, a gente não consegue, né? Inclusive eu tô com os ossos tudo doendo, né, irmãos? Acho que eu dormi de mau jeito e umas dor nos ossos, né? Louvado seja Deus. A gente já tem aquele ponto de, tipo, dormir aquele horário e a gente já tem um horário para acordar. Por mais que a gente dorme tarde, a gente... Que nem quantas vezes eu varei madrugada, eu vou dormir 7h30 da manhã, quando é 9h40, 10 horas da manhã eu já estou acordado. Tem hora que não dá nem 3 horas de sono, né? Então a gente já vem nessa batalha já há algum tempo, né, irmãos? Mas glória a Deus por isso, né? Deixa eu compartilhar aqui, né? Para as pessoas poderem entrar. Para nós comentar um pouquinho sobre o voto de Jacó, né? Porque a Bíblia fala dos votos lá em Eclesiastes. Se os irmãos for lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5, ali vai falar sobre os votos, né? O voto, ele é algo muito sério perante Deus. A Bíblia chega a dizer, se não for cumprir, é melhor que não vote do que faça sacrifício de tolo, né? A Bíblia fala isso, irmão, para aquelas pessoas que fazem o voto já no intuito de não cumprir. Porque existe, infelizmente, né, irmão, pessoas que se diz ser crente e ele já faz aquilo na intenção de não cumprir. Então, a essas pessoas, a Bíblia fala para eles não fazer, porque Deus não se agrada de sacrifício de tolo. Porque nós vemos, irmão, a história de Ananias e Safira, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que eles tentaram enganar Pedro. E o Espírito Santo revelou na hora para Pedro, e a Bíblia diz que tanto o homem, tanto a mulher, ali caíram morto. De repente caiu morto. Porque tentaram enganar não a Pedro, mas o Espírito Santo de Deus. E o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tem pessoas que muitas vezes não estão morrendo materialmente, mas espiritualmente estão mortos e a vida está bagunçada de uma tal maneira. Porque faz voto com Deus, né? E já faz na intenção de não cumprir. Não é aquela pessoa, né, irmão? Que de repente a pessoa faz e não consegue. Esse é diferente. Esse, a misericórdia de Deus, vai agir na vida dele. Porque ele fez na intenção de cumprir, só que ele não conseguiu. Então é totalmente diferente.
Já não é aquela pessoa que faz, já na intenção de não cumprir. Então, esse que faz na intenção de não cumprir, a Bíblia chama de sacrifício de tolo. A Bíblia chega a dizer que é melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Porque se a pessoa não vai cumprir, né? Sabe que não vai cumprir. Então não faça. Não faça. Porque Deus, irmão, Ele não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Existem muitas pessoas, irmão, que estão morrendo à míngua. Existem muitas pessoas que estão morrendo de verdade. Estão com a vida bagunçada, a vida está sendo destruída. Porque são pessoas que brincam com Deus. São pessoas que fazem voto e fazem na intenção de não cumprir. Quantas pessoas que fazem, mas fazem na intenção de não cumprir. Deus dá a bênção para a pessoa, dá condições para a pessoa, só que na hora da pessoa cumprir, a pessoa fecha a mão. Que eu vou dar nada. Vou dar meu dinheiro para pastor. Mas a pessoa fez um voto com Deus. O pastor muitas vezes orou, pagou preço para Deus dar bênção para a pessoa. A pessoa praticamente estava com a bênção perdida. Não tinha como, causa na justiça perdida. Anos e anos. Aí faz um voto, o pastor entra em campanha, entra em oração, entra em lágrima, entra em jejum. Aí Deus vê que a obra está precisando. Aí Deus vai dar bênção para a pessoa ajudar a obra, e chega na hora a pessoa, não, vou dar meu dinheiro para o pastor, não. E a pessoa muitas vezes pega aquele dinheiro e não consegue fazer nada. O dinheiro voa da mão da pessoa. Ou muitas vezes a pessoa compra um carro e o carro só dá defeito, carro novo só dá defeito. A pessoa começa a gastar tudo que tinha naquele carro. Por fim, chega a tal hora que a pessoa acaba vendendo o carro mais barato. Final da história. A pessoa entra num prejuízo tão grande. Além de gastar tudo aquilo que recebeu, muitas vezes ainda entra em dívida. Entra em dívida. Porque brincou com Deus. Né? Então, o voto de Jacó, o voto normal, irmão, hoje eu faço um voto, Senhor, meu Deus, olha, se o Senhor me dá tal bênção, eu vou dar tanto. Aquilo que eu falar, eu tenho que cumprir. O que eu falar, o que sai da minha boca, eu tenho que cumprir, porque saiu da minha boca. É X. Aí vamos supor, irmão, o voto de Jacó já é diferente. O voto de Jacó é durante um tempo, né? Que nem nós estamos fazendo esse voto durante esse ano. Tudo que a pessoa pegar na mão, que é da pessoa. Eu já deixei bem explicado, eu vou até mostrar aqui na Bíblia, para os irmãos verem, né? Livro de Eclesiastes, capítulo 5, né, irmão? Porque nada melhor do que a gente mostrar na palavra, né? Porque aí a pessoa vai ver que realmente não é nós falando de nós, né? Nós estamos mostrando na Bíblia. É a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus, ó. Livro de Eclesiastes, não tá Eclesiastes, para frente de Provérbio. Salmos, Provérbio, depois já vem Eclesiastes, amém? Ó, livro de Eclesiastes, capítulo 5, ó. Escuta, vai vendo, ó. Ó, vários conselhos práticos. Vamos começar aqui do versículo 1, ó. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Olha o que a Bíblia fala, ó. Inclina mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que faz mal. Ó, não, ó, versículo 2. Ó, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 e 2, ó. Vamos ver o 2 agora. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, pelo que seja pouca as tuas palavras, tá vendo? Porque da muita ocupação vem o sonho, e a voz do tolo da multidão das palavras. Olha o versículo 4,
quando a Deus fizer algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo, e quando votares, paga-o. Tá vendo? Ó, versículo 5. Melhor é que não vote, do que votes e não pague. Tá vendo, irmão? Então nós leu dentro da palavra. Então, realmente, o pastor, ele não está falando de si. Ele está falando da palavra. Ele está orientando os irmãos dentro da palavra. A Bíblia está dizendo, né? Não concite a tua boca, se apresse a falar coisa alguma diante de Deus. E quando fazer um voto, não tarde em cumprir. Porque Deus não se agrada de tolo. A Bíblia chega a dizer assim, é melhor que você não faça do que fazer e não cumprir. É aquela pessoa que faz na intenção de não cumprir. Quantas pessoas, já vi várias pessoas, irmão. Por que orienta a pessoa, irmão? Porque a pessoa não vai poder falar, o pastor não me orientou, o pastor não me avisou. Então a pessoa não vai poder falar isso. E de mim Deus não vai poder, cobrar. Porque eu tenho fazido de tudo para ensinar os irmãos, as irmãs. Entenderam? Tenho fazido de tudo, tenho mostrado dentro da palavra. A pessoa fala assim, mas ele falou, mas não mostrou na Bíblia. A pessoa não tem desculpa. Porque, irmão, a pessoa que ela anda no pecado, ela anda na mentira, a pessoa que realmente não quer servir a Deus de verdade, eles querem arrumar desculpa para tudo. Para tudo eles querem arrumar um jeito de arrumar uma desculpa. Então o que a gente tem que fazer? A gente sabendo disso, então a gente tem que mostrar tudo dentro da Bíblia para que a pessoa não tenha como querer mentir. Muitas vezes a pessoa erra, a pessoa faz coisas que não deve e depois quer acusar a igreja. Quer colocar a igreja como errado o pastor. Tem pessoa que é terrível, irmão. Tem pessoa que é terrível. Infelizmente existe pessoas assim no nosso meio. Existe irmão e irmã que são abençoados, que são homens e mulheres de Deus, estão lutando para entrar no céu. Mas existe pessoas, irmão, que infelizmente eles dão vazão para o diabo. Eles emprestam a boca para o diabo para falar coisa que não convém. E depois quer colocar a igreja como culpada, quer colocar o pastor. Entendeu? Então o pastor tem que ser sábio. O pastor tem que mostrar tudinho dentro da Bíblia, tudinho, para que a pessoa não tenha desculpa, né, irmão? Tem um carro passando lá na rodovia. Tem uns carros que passam com som alto lá, né, irmão? De repente precisa ir, qualquer pedacinho de coisa aí, não é o pastor colocando aqui no rádio, não, né? O rádio aqui tá desligado, mas é carro que passa lá na pista, né? Eu vou até ver se eu coloco aqui o fundo musical, porque de repente passar um carro lá muito alto o som, aí o que eu faço, né, irmão? Eu vou e aumento o som aqui do rádio, coloco o fundo musical aqui, né, irmão? Para cortar lá o som do carro que passa lá na pista, né? Glória a Deus. Irmão, veja só. O voto de Jacó, tudo que a pessoa pegar na mão, tudo que é da pessoa. Eu tenho deixado várias vezes explicado para a pessoa dizer que não explicou. Para dizer que o pastor está dizendo, se o marido deixar o dinheiro com a irmã, com a mulher tem que pegar o dinheiro e tirar o dízimo. E o pastor está explicando. O pastor está explicando, bem explicado. Que o dinheiro que é da pessoa, que o marido falar, isso daqui é teu. Agora, se o marido falar, isso daqui é para você pagar tal conta, ela não vai tirar dízimo. Aquilo é para ela pagar tal conta, que ela não é dela. Alguém deixou, você vai lá na cidade, paga uma conta para mim. Ela não vai tirar o dízimo daquilo, não é dela. Então ela vai tirar o dízimo do que é dela. Tudo que ela pegar na mão que é dela, ela vai tirar dízimo. Esse é o voto de Jacó. Escuta só, os irmãos que não fizeram esse voto, faça. Até fechar esse ano.
que nós estamos no propósito, irmão, de 2 vezes por semana, até fechar esse ano, 2 vezes por semana, orar da meia-noite até 7 horas da manhã. Nós queremos apresentar a vida de vocês que fizeram esse voto. E os dizimistas que fizeram esse voto de ajudar esta obra até fechar o ano. E também tudo que pegar na mão vai tirar o dízimo. E vai ajudar a obra. Nós vai estar 2 madrugadas por semana. Vai ter semana que nós vamos atravessar três vezes. Aí vai ter semana que nós vamos atravessar 1. Pelo motivo daquela outra semana passada nós vamos atravessar 3. Então, para não ficar muito pesado, vai ter semana que nós vamos atravessar 7 dias direto, encarreirado. Aí vai ter na outra semana que nós vamos atravessar só 1, porque nós encarreirou 7 madrugadas direto. Que nós fez, esse dia atrás, nós fez uma campanha de 7 madrugadas. Passou 3 dias, nós fez outra de 3. Né? E nós estamos dentro desse propósito até fechar o ano. E nós vamos clamar fortemente a Deus, irmão, fortemente. Porque nós queremos ver Deus trabalhar na tua vida, né? Porque quantas pessoas acontecem, né, irmão? Tinha um caso de uma irmã, que veio essa irmã, a Nazaré, lá de Manaus. A nossa irmã Nazaré, escuta só, irmão. Ela foi dizimista de uma igreja durante 11 anos. 11 anos. Não é 11 dias. E não é 11 meses. Ela foi dizimista de uma igreja durante 11 anos. E ela queria uma bênção, ela queria reformar a casa dela e não conseguia. Aí naquela época nós tinha Face, agora não tem mais. A igreja não permite mais Face. De repente os irmãos vão ver testemunho falando de Face, era naquela época que nós tinha. Porque tem muito testemunho que fala, ó irmã, entra lá no nosso Face, o Face do profeta Marcos Venâncio, porque naquela época nós tinha Face, agora nós não tem mais. Aí os irmãos podem ver que aquele testemunho fala assim, ó, o ano tal. Os irmãos vão ver que naquela época nós tinha, agora nós não tem mais Face, e a Igreja Pentecostal Maravilha de Jesus não aceita os obreiros membros desta obra ter Face. O Face, né, irmão, infelizmente vai levar muito para o inferno. Então a Bíblia manda nós correr da aparência do mal. A Bíblia manda correr da aparência do mal. E a Bíblia fala, não coloca diante dos teus olhos coisas mal. Porque nós vemos que o Face, irmão, quantas irmãs estão indo para o inferno. Porque as irmãs colocam fotos e mais fotos e mais fotos. Tem irmã que tem coragem de ir no espelho, ela olha a poupança dela assim, ó. Ela mostra lá no espelho a poupança dela e manda no Face. Até a irmã casada. O diabo tem enganado. Então essas irmãs que fazem isso, irmão, com certeza. Se elas não parar, com certeza, elas estão agradando a pombagira, elas estão indo para o inferno. E se os maridos dela permitem, eles também estão indo para o inferno junto com elas. Porque eles não devem aceitar, eles têm que repreender a mulher. Falar, não, está errado. E se o pastor vê, irmão, essas irmãs que participam de ceia, que tira essas fotos assim, ó, no espelho, mostrando a poupança e colocando na rede social. Porque, irmão, qual é a intenção de uma mulher? Ela tirar foto da poupança dela e colocar lá na rede social. Ela coloca o espelho aqui atrás, ela vai aqui, ó, tira a foto e mostra a poupança dela e coloca lá no Face ela de costa. Qual é o objetivo? Ela tirar uma foto de costa para colocar no Face, nas redes sociais. Isso é prostituição, irmão. Isso é falta de caráter, é falta de vergonha. Principalmente se a mulher é casada. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Espírito Santo, essas coisas. Essas coisas são infernais, diabólicas. Então a igreja, nós percebeu isso, então nós correu fora do Face. Opa, nós correu fora, por quê, irmão? A igreja ela tem que ser imaculada. Imaculada quer dizer assim, irrepreensível nessas partes. Nós temos que procurar ser irrepreensível. Nós temos que acertar mais e errar menos. Cada dia, cada ano, nós temos que acertar mais e errar menos. Tudo, irmão, que nós vemos que está arrastando o povo para o inferno, nós temos que largar de mão. Tudo aquilo que está levando os irmãos para o inferno,
Irmão, nós temos que deixar aquilo de lado. Nós não pode, né, continuar usando aquilo. Aquilo vai estar levando os irmãos e irmãs para o inferno. Então nós temos que tampar essa brecha. Né? A igreja, irmão, ela tem que valorizar a salvação dos irmãos e das irmãs. A igreja não pode deixar os membros viver de qualquer jeito. Né? O pastor, ele vai ter que dar conta das almas. Se o pastor ele persegue, porque muitas vezes o pastor ele tem que ter uma visão maior do que os membros, do que os obreiros. Ele é um homem levantado por Deus, o verdadeiro pastor, né? Não é o mundano, o fafarrão, que foi levantado, ungido por homem, que foi levantado por causa de dízimo, por causa de oferta. Não é o fafarrão, que não está nem aí com a alma de ninguém, não. Cada um que se vira, não. Não é esse fafarrão, não. O pastor de verdade, ele sabe. Se ele deixar a igreja de qualquer jeito, irmão, e as pessoas perecer, ele vai perder a salvação dele. Nem que ele fala, irmão, e muitos abandonam a igreja, porque as pessoas que não querem nada com Deus, eles abandonam a igreja, porque eles não querem nada com Deus. Eles querem viver à vontade. Então, com esses, o pastor não tem nada a ver com eles. Jesus chegou a dizer, irmão, que existe filho da perdição. Jesus falou, pai, todo que me desse, está lá em João 17. Vai lá no Evangelho de João 17 para você ver. Vai lá para você ver lá o que Jesus fala. Olha, pai, todos que me desse estão aqui. Só se perder o filho da perdição. Porque existem pessoas que são filhos da perdição, irmão. Não quer nada com Deus, envergonham o Evangelho, estão na igreja, irmão, para atrapalhar a obra, para atrapalhar o crescimento. Nem eles obedecem e não quer deixar quem quer obedecer. A Bíblia fala que eles são filhos da perdição. Se os irmãos for lá, os irmãos vão ver. Não, pastor, existe filho da perdição? Existe. Entendeu, irmão? Então nós temos que ser bem claro, irmão, bem realista. Então nós temos que explicar para os irmãos por quê? Porque senão Jesus vai requerer de nós. Os irmãos que fizer o voto, quando nós vai colocar o nome dos irmãos aqui, ó, o voto de Jacó, você vê que Jacó ele fez esse voto, ele falou, Senhor, tudo que o Senhor me der, tudo, eu tirarei o dízimo. Olha o voto de Ana. Ana não falou, ó Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou pegar ele e vou levar lá na tua casa. Não, não foi esse voto não. Lê lá direito para você ver. Ela fez o voto, se o Senhor me der um filho, depois que eu tirar ele do peito, eu vou entregar ele na tua casa e ele vai ficar lá pro resto da vida dele. Foi o voto que ela fez. Louvado seja Deus. Entendeu, meus irmãos? Aí os irmãos, veja só, irmãos. E além disso, os irmãos que muitas vezes não tem como fazer o voto de Jacó, para vocês também receber a bênção, escuta só. Tem aqui na minha mão, irmão, o voto do sacrifício. Escuta só. Aquilo que Deus colocar no teu coração. Aqui não estou estipulando continha. É o que Deus colocar no teu coração. Muitas vezes você não tem condições de fazer um voto de 100, um voto de 50, mas pode fazer de 20, pode fazer de 30 reais, pode fazer de 100. O que Deus colocar no teu coração. Nós vamos fazer uma campanha agora domingo, né? Hoje nós vamos parar a madrugada. Hoje às 23h40, nós vamos fazer uma campanha com os irmãos. Por esta causa eu me ponho de joelho. E nós vamos orar na live da meia-noite até a 00h40 no máximo. E depois nós vamos orar até 7h da manhã. Nós vamos em particular até 7h da manhã. E depois dessa campanha, nós vamos fazer outra. Nós vamos fazer outra. E você que quer participar, e você tem algo, um pedido a fazer, e você quer fazer esse voto, o que Deus colocar no teu coração, faça. Ou de 20, ou de 30, ou de 50, ou de 100. Escuta só, irmãos. Escuta só. Escuta só. Agora eu vou falar com os irmãos, com as irmãs. Os votos não é obrigado fazer. Estou deixando bem claro. Não é obrigado a fazer o voto. É um propósito que nós estamos... Porque o voto ele já é bíblico, né? Nós vimos dentro da Bíblia. Aí nós vai se propor, né? De orar pelos irmãos.
de varar madrugadas em favor dos irmãos. Nós vamos fazer sacrifício, né, irmão? Olha, num tempo desse que nós estamos vivendo, orar da meia-noite até 7 horas da manhã não é brincadeira. Eu fiz aquela campanha de 7 madrugada, né, irmãos? E depois eu fiz mais outra de 3 em seguida, assim, tudo em seguida praticamente. Nossa, eu fiquei arrebentado. Porque também eu abro e prego, né, irmão? E sempre tá viajando aí pra Braúna, pra Caconde, de moto. Andar em cima de uma moto 8 horas, né? E eu senti a reação no meu corpo, mas é um propósito com Deus. É um sacrifício. Agora, você que tiver condições de fazer o voto de R$ 20, de 30, de 50, de 100, e você tem um pedido para fazer para Deus, ela vai colocar teu nome ali no caderno de oração, né? Nós vamos varar agora 3 madrugadas, hoje para amanhã, depois. E depois nós vamos fazer outra campanha de 3 madrugadas. Ela vai estar te apresentando. Você que pode fazer, faça. Faça. Porque grande vai ser tua vitória. Louvado seja Deus, né, irmão? Tivemos ontem lá em Braúna, encerrando a campanha em Braúna, né? Hoje encerra a campanha aqui na igreja, a campanha As Águas Ungidas dos Milagres, né, irmão? As Águas Ungidas dos Milagres. Encerra a campanha As Águas Ungidas dos Milagres. Venha para a igreja, os irmãos, as irmãs, pessoas. Venha para a igreja, né, irmão? Eu tenho falado para os irmãos aqui de Oswaldo Cruz, que muitas vezes não tem como eu ficar indo na casa dos irmãos. Não é que eu não quero. Os irmãos devem ter consciência, né, irmão? A igreja, nós já abrimos a igreja para as pessoas irem na igreja. Já tem os cultos quarta, sexta e domingo. Então as pessoas que moram aqui têm todo o privilégio de ir na igreja. E além disso, todo dia de manhã, nós estamos aqui fazendo live. E além disso, vira e mexe, nós estamos na madrugada de novo fazendo live. E sempre também de vez em quando à tarde fazendo live. Então eu acho que não há necessidade nenhuma. Não há necessidade nenhuma, né, irmão? De nós sair de casa, deixar tudo que nós temos para fazer, para ir na casa dos irmãos aqui de Oswaldo Cruz. Sendo que os irmãos praticamente moram do lado da igreja. Muitos têm carro, mesmo que não tem carro, é meia hora, 40 minutos a pé. Quantos meia hora eu andei? Milhares de vezes. Eu andei não meia hora, muito mais do que isso para ir na igreja. E não perdia nenhum culto. Né? Tinha vez que eu saía de casa de manhã, né? E ia para a igreja, né, irmãos? E ia todo dia, nunca perdi culto. Então, se a pessoa não tem condições, né, irmão, de andar meia hora para ir na casa de Deus, receber a bênção de graça, não quer fazer esse esforço, ainda imagina a gente, né, irmão? Tanta coisa para fazer. É tanta gente para orar que tem hora, irmão. É casa para arrumar. É lugar que a gente vai lá em Braúna, abre e prega. Ontem era para ligar para uma família, eu acabei esquecendo, porque é tanta gente, irmão, que a gente acaba esquecendo. Aí ficou marcado para hoje eu ligar. Tem várias pessoas que a gente tem marcado de ligar para orar. Então não tem como nós ficar indo na casa dos irmãos aqui de Oswaldo Cruz. Caso nós está fazendo o evangelismo, né, irmão? E de repente, ali na hora a pessoa chama nós, nós estamos fazendo evangelismo, é diferente. Mas não é marcar, eu vou... Não tem como. Não tem como nós fazer isso, infelizmente, né, irmão? Então era que nós teve dia que nós tínhamos um estudo, para fazer um estudo, para nós poder fazer a live. Então não tem como, né, irmão? Não tem como. Então, infelizmente, a verdade é uma só. Aqui em Oswaldo Cruz, nós não vai na casa dos irmãos fazer visita. Não tem como. A não ser aquela pessoa, irmão, que vai todo dia na igreja e de repente a pessoa cai doente. A esses, nós vai. Porque a igreja, nós tem que ter compromisso com quem tem compromisso com a obra.
A pessoa que tem compromisso com a obra, nós temos compromisso com eles. Nós deixa tudo para ir atrás dela, porque eles têm compromisso. Mas aqueles que não têm compromisso com a obra, nós também não temos compromisso com eles. A Bíblia fala que até Deus tem compromisso com quem tem compromisso. Porque nós já vara madrugadas e madrugada, orando pelas pessoas, gemendo, correndo atrás daqui e dali. O que as pessoas querem mais da gente? Sabe que a gente é sozinho. Né? O que as pessoas querem mais da gente, né, irmãos? Então, se a gente vai na casa da pessoa, a gente acaba estragando da pessoa vir na igreja. Porque tem pessoa que fala, pastor, vem na minha casa, para que eu vou na igreja? Então nós não vai mais na casa de ninguém, aqui de Oswaldo Cruz. Na casa mais de ninguém, a não ser que nem eu que estou falando. As pessoas que vai na igreja, todo dia vai na igreja, de repente cai numa necessidade, numa doença, nós vai na casa da pessoa se precisar. Né? Ou pessoa de outra cidade, não tem como vir na igreja, é um velhinho ou uma velhinha de outra cidade. E se de repente dá para nós ir lá, nós vai também. Muda tudo o quadro da história. O que eu estou dizendo é pessoa dentro da cidade. Né? Porque senão, irmão, a gente está sozinho. A gente é sozinho para muita coisa. É eu aqui, ó, porque minha mãe é de idade. Minha mãe tem vezes que ela fica 15 minutos no culto, assim, lá no altar. Né? Tem vezes que ela vai pregar, fala, não vai dar para me pregar. Tem vezes que ela vai abrir culto, não vai dar para mim abrir. É eu que tenho que fazer tudo. É eu que tenho que abrir e pregar mesmo cansado. Então, poxa vida, né? Nós já abre o culto, já tem o culto na igreja, para as pessoas ir na igreja. Aí as pessoas não querem ir. E quer que nós vai na casa deles, nós, infelizmente, não vai poder mais fazer isso. Antigamente, né, irmão? Era menos correria, nós não viajava. Nós vivíamos menos cansado. Nós tínhamos mais tempo para ir na casa dos outros. Agora nós não temos mais, né, irmãos? Tem hora que eu tenho marcado com os irmãos, ó, eu vou dar tal estudo. Aí nós temos que ler a Bíblia para poder dar o estudo. Nós temos que fazer o estudo. Entendeu? Então é muito corrido. Então, se as pessoas entenderem, amém. Se as pessoas não entenderem, amém também. Porque o que nós não pode, né, irmão? É colocar tudo nas costas do pastor e querer obrigar o pastor a fazer a força. O que ele não pode fazer. Ele é sozinho. Como é que nós vai obrigar o pastor? Não. Ele é obrigado a fazer? Não. Não, irmão, não. A Bíblia fala, irmão, se os irmãos que lê a Bíblia fala assim para nós, irmão, não fandigar o nosso pastor. E para nós não ser pesado ao nosso pastor. O que você pode fazer, faça você. Não espera no pastor. Você pode fazer, faça. Não obriga o pastor a fazer aquilo que ele não pode. Porque tem pessoa que quer obrigar o pastor a fazer aquilo que o pastor não tem como fazer. Aí tem outros que ficam bravos, outros xingam até o pastor. Sabe, irmão? Você sabia, irmãos, que existe muitos pastores que hoje eles vivem abaixo de tratamento, abaixo de remédio, passando por psicólogos, né? Porque ficaram com a mente perturbada. Tem vários pastores, irmão, passando por isso. Então nós, irmão, eu tenho comigo, irmão, eu tenho que ser uma pessoa tranquila. O que eu tenho que avisar os irmãos, né? Eu já tenho que nem eu fiz de tudo, né, irmão, para conseguir fazer as lives. No tempo que nós não conseguíamos fazer a live ao vivo, nós compramos um notebook sem poder comprar, para que nós pudéssemos fazer live ao vivo, para nós poder alcançar os irmãos. Porque não tem como nós entrar no privado de cada um para orar, tem hora, não tem como. Tem hora que tem 30, 40 pessoas, como é que nós vamos entrar no privado de cada um? Sendo que nós também oramos em grupo, sendo também que nós temos horário marcado para entrar na live. Tem hora que não tem como. Então nós já fazemos a live, né? Pedimos para os irmãos participar das lives. Entra nos grupos, onde nós já oramos para todo mundo ali. Então nós já fazemos isso para nós alcançar todo mundo. Aí as pessoas não querem participar da live, não querem entrar no grupo,
coloca impedimento e bababá e bababá. Aí depois quer obrigar nós a entrar no privado deles. Não tem como. Então nós já estamos fazendo isso, já tem o culto na igreja, nós já fazemos live, nós já oramos em grupo. Para quê? Para nós alcançar todo mundo. Aí caso de doença, né, irmão? Aí caso de doença, a esses, em particular, conforme as nossas condições, nós marcamos um horário para ligar para a pessoa. Caso de doenças. Porque nós temos que ser sábios. Porque nós é uma pessoa só. Aí, caso de doença, esses em particular. Porque nós não cobra nada de ninguém. Só que nós fazemos também dentro da medida que nós possamos fazer. Que nem agora, né? Vamos supor, nós vai fazer a concentração lá no Paraíba. Nós vamos abrir a obra lá. Aí nós tem a obra lá em Caconde. Nós tem em Braúna. Então nossa vida vai ser corrida. A nossa vida vai ser corrida. E nesse meio tempo vai ser abrido outras obras. Deus falou para mim, irmão. Eu via nessa madrugada, eu tive um sonho com o Ceará. Deus falou para mim que essa obra vai chegar lá no Ceará. Eu não sei que dia, eu não sei que hora. Mas essa obra vai chegar lá no Ceará. Imagina depois também que chegar no Ceará. É viajando daqui e dali. Então, irmão, o tempo nosso vai ser corrido. Não tem como muitas vezes nós ficar entrando no privado de cada um para orar, não. Os irmãos sabem aonde nós estamos, correm participar. Opa, o pastor está sempre fazendo live. Então eu vou participar da live, porque lá ele ora para todo mundo. Lá ele prega para todo mundo. Ah, eu moro em Oswaldo Cruz, a igreja está aberta, eu vou nos cultos. O pastor tem grupo, então eu vou entrar no grupo do pastor, que o pastor também ora no grupo. Lá ele já ora por todo mundo. Louvado seja Deus. Porque, irmão, assim eu consigo fazer a obra. Agora, quando eu consigo... Aí sim, irmão, os irmãos que ajudam a obra, os irmãos que têm compromisso com a obra, a esses, né, irmão? A gente vê quando os irmãos estão em batalha, os irmãos estão em guerra, que tem como nós entrar no privado dos irmãos, nós entramos no privado dos irmãos e ora. Ali 2 minutos, 3 minutos. Quando der para orar 3, nós ora 3. Quando não der para orar, nós ora 1 minuto só. Porque também nós temos outros privados. Porque já nós ora 10 minutos para o irmão e o outro quer sem orar. Então, 1 minuto que nós orar com fé, Deus já operou. Aí nós vai no outro privado e ora. Porque tem hora que é corrido. Aí a gente tem que ter um jogo de cintura. Para a gente conseguir alcançar os irmãos. Agora, se os irmãos der a mão para o pastor, ajudar o pastor, né? Fala, poxa, né? O pastor sempre está orientando nós, né? Então vamos ajudar o pastor. Os irmãos também podem entrar no privado do pastor. Porque, irmão, querendo ou não, aumenta a fé da gente. Coragem a gente. Seja sincero, você mesmo, quando eu entro no teu privado e eu deixo uma oração, que você ouve aquela oração, você sabe que eu estou orando por você. Mas quando eu deixo uma oração no teu privado, te fortalece aquela oração. Você fala, nossa, o pastor deixou uma oração para mim. Então também vocês podem entrar no privado do pastor e também deixar uma oração para o pastor também. Ou será que vocês não têm tempo? É só o pastor que tem tempo. Vocês não têm tempo de deixar pelo menos um áudio de 2 minutos também no privado do pastor, né? Senhor, ajuda o pastor, repreenda todo o mal que do pastor, dá força, dá saúde, dá graça, né? Para ele continuar fazendo a obra, orar mais por nós, né? Já pensou, o pastor vai ouvir ali a oração tua, o pastor vai se fortalecer. Porque tem hora que a gente oramos por 20, 30 pessoas, irmão, no privado, e no privado da gente ninguém ora. Será que está todo mundo tão ocupado assim? Será que está todo mundo tão ocupado que ninguém pode orar, pelo menos 2 minutos no privado do pastor? Apresentar a vida do pastor, a família do pastor, assim como o pastor ora pela tua família. Não estou dizendo todo dia você deixar a oração, mas pelo menos uma vez na semana, né? Já pensou, irmão, uma vez na semana você fazer um propósito, pelo menos uma vez na semana, eu vou deixar uma oração no privado do pastor de 2 minutos, 1 minuto? Hã? Glória a Deus ajudar o pastor. Cadê o Luan? O Luan antigamente entrava no meu privado. Senhor, abençoe o pastor. Cadê o Luan? O Luan abandonou o pastor, Luan. Não ora mais no privado do pastor. Antigamente o Luan orava. O Manuel. Cadê o Manuel? O filhinho da cooperadora Priscila, do cooperador Marcos. Cadê o Manuel?
Abandonou o pastor, Manuel? Antigamente ele entrava assim, eu abençoo o pastor. Cadê até as crianças abandonaram o pastor? Meu Deus, misericórdia. Porque aumenta a fé da gente, sabia, irmão? Tem hora que você está numa prova tão travada, o diabo lutando. De repente, irmão, você vê uma oração, aumenta a fé, sabia? Como coragem a gente, irmão. Mesmo que a gente sabe que a pessoa está orando, só que é diferente. Sabia que existe uma diferença muito grande? Pergunta aí para os irmãos, para as irmãs, para vocês verem a diferença quando eu entro no privado de vocês e oro. Mesmo se falar, irmão, estou orando para vocês, mas quando eu entro no privado de vocês e deixo uma oração, aquilo fortalece vocês. Só que os irmãos que sempre oram no privado de vocês, conforme a obra vai crescendo, os irmãos têm que entender. Os irmãos têm que entender isso que eu vou falar. Não vai ser sempre, irmão, que eu vou ter esse privilégio de orar no privado de vocês. Não vai ser sempre. Porque vai ter dia que o pastor vai estar corrido. Vai ter horário marcado para tudo. Porque quando chega o horário marcado de eu entrar na live, eu tenho que entrar na live. Eu não posso ficar no teu privado, é hora de eu entrar na live. Então muitas vezes não vai ter como eu orar no teu privado. Mas eu vou estar aqui na live orando por você. Se você entrar aqui na live, você vai ver eu orando para você. Se eu puder entrar no teu privado, eu vou entrar. É um privilégio. Mas tem dia que não vai poder como eu entrar. Imagina, o pastor já está com 50 e poucos anos. O pastor é ficando mais velhinho. Corre daqui, corre dali. O pastor ele vai começar a ficar mais cansado. Imagina. E é mais gente para o pastor orar. É mais coisa da obra para o pastor resolver. Porque a obra vai crescendo. Vai ter mais assunto para o pastor resolver da obra. Muitas vezes as irmãs que estão na frente da obra vai precisar do apoio do pastor. O pastor sempre vai ter que entrar no privado desses irmãos, dessas irmãs. O pastor vai ser obrigado de entrar no privado dos dirigentes da obra, para estar sempre orando por eles, porque eles vão estar em grande guerra. Então a esses, o pastor vai ser mais obrigado a entrar no privado deles. E muitas vezes você é apenas só um membro. Você não vai estar passando a luta que eles vão estar. Então eles vão estar mais carentes da oração do pastor no privado do que você. Então o pastor vai ter que ter essa visão. Então vai ter mais assunto para o pastor, né, resolver da obra. Então a vida do pastor muitas vezes vai ser corrida. Hoje o pastor tem todo o privilégio de entrar no teu privado e orar. Mas vai ter dia que o pastor muitas vezes não vai ter todo dia de orar no teu privado. Muitas vezes o pastor vai conseguir orar 3 vezes na semana. Muitas vezes o pastor vai poder orar 2 vezes na semana no teu privado. Muitas vezes o pastor vai orar 1 vez na semana no teu privado. Vai ter semana que o pastor talvez não vai orar nem 1 vez. Mas o pastor vai estar aqui na live, orando por todos aqui. É só entrar na live que o pastor vai estar apresentando todos. E muitas vezes nem a live o pastor vai conseguir fazer direito também. Muitas vezes nesse horário o pastor vai estar correndo atrás de uma alma, atrás de uma vida. Que morre, não morre, o pastor vai ser obrigado a socorrer a obra. Muitas vezes, vamos por uma hora dessa, os irmãos, porque nem vai estar a obra lá em Caconde, a obra lá no Paraíba, de repente acontece uma situação, os irmãos falam, pastor, precisa que você venha aqui urgente. O pastor já, não tem como o pastor fazer live. O pastor vai estar lá no outro lugar, resolvendo assunto da obra. Então os irmãos têm que ter toda essa visão. Então os irmãos, e se esforça, participa, porque vai chegar um dia que vocês não vão ter essa oportunidade mais. De estar aqui na live, recebendo as bênçãos, recebendo as revelações, o pastor aqui em oração e jejum em favor da tua vida, da tua família. Muitas vezes você não vai ter mais essa oportunidade, porque a vida do pastor vai ser corrido. Louvado seja Deus. Hoje o pastor ainda está tendo aqui ó, esse privilégio. Vai ter momento que essa hora o pastor vai estar viajando. O pastor vai estar entregando folhetos, fazendo evangelismo. Porque vai ter concentração, vai ter isso, vai ter aquilo. O pastor vai estar se preparando ali em evento para a obra. Mas hoje ainda o pastor tem toda essa oportunidade. Por que o pastor está falando? Porque quando chegar essa época, as pessoas lembrar, falar, não, o pastor avisou nós, agora está sendo corrido para o pastor. O pastor não tem mais tempo. E muitas vezes quando ele tem tempo, ele não vai ficar fazendo live. Ele vai estar orando pela vida dele e pela família. Porque muitas vezes corre daqui, corre dali, não vai ter tempo para nada. O tempo dele vai ser curto.
Aí um pouquinho tempo que falta, que sobra para ele vai estar orando pela vida dele, porque ele não vai estar entrando em live, orando o dia todo na obra, pelo povo daqui, que corre dali, e ainda vai ter que fazer live. Não, o pastor ele vai ter que ser sábio. Aí no momento dele fazer live, ele vai estar de joelho orando pela vida dele, pela família dele. Porque ele sabe o tanto de demônio que ele está enfrentando, porque ele corre daqui e dali fazendo a obra. Então os irmãos têm que ter essa visão. Então aproveite essa oportunidade. Não perca as lives. Porque muitos vai chegar um dia que vai ter saudade das lives. Vai ter saudade. Mas aí vai ser tarde demais. Aí vai lembrar, falando, nossa, que saudade. Né? O pastor fazia live lá do monte, orando pela minha vida, pela minha família. Que saudade. Não é que o pastor não quer mais. Porque agora o pastor está fazendo a obra em outros lugares. Não tem como mais estar, muitas vezes, de manhã no monte. Muitas vezes o pastor já não vai ter mais esse privilégio de estar aqui, ó. Vai estar correndo, viajando, vai estar correndo, corre atrás de um, corre atrás do outro, leva a ceia para um, leva a ceia para o outro, corre atrás de um, corre atrás do outro. É a obra. Então eu quero que os irmãos se esforcem, né? Ajuda nós, irmão. Divulga esse trabalho. Pede para as pessoas, né? Conversa com as pessoas, irmão. Você que é dizimista, vamos ajudar o pastor. Mesmo que você tenha tua congregação, faz o seguinte, dá metade na tua igreja e dá metade lá na igreja do pastor. Você pode dar até 60% na tua igreja e 40% na igreja do pastor. Que nem agora, né, irmão? O pastor vai abrir a obra lá no Paraíba. Vai fazer a concentração. Se o pastor ir de ônibus vai levar 2, 3 dias. Né? Já pensou? Aí o pastor vai ter que viajar, se você for de ônibus, 2 dias antes de tudo dos eventos. Para poder descansar. Como é que ele vai chegar lá? 3 dias de ônibus já vai abrir culto, pregar. Não tem como. Ele vai chegar arrebentado. Então muitas vezes o pastor vai ser obrigado a ir de avião. E avião é um pouquinho mais caro. Vai precisar da ajuda dos irmãos. Então, o dinheiro, irmão, é para o gasto da obra. Olha, quantos irmãos, queria falar, quantos irmãos, irmão, ó, a minha mãe, era para mim, né, levar a minha mãe para ajudar lá em Caconde. A minha mãe é pregadora, era para mim levar ela lá em Caconde para ajudar. Era para levar ela lá em Braúna, Braúna é mais perto, é 90 quilômetros. Mas como eu vou colocar minha mãe, fala para mim, irmão, tem como eu colocar minha mãe na garupa de uma moto e andar 90 quilômetros no meio de carretas? Tem como? Tem como eu fazer isso? Colocar uma senhora de idade na garupa de uma moto? Correr risco de pegar temporal de chuva? O pastor sozinho é uma coisa. Agora, já pensou minha mãe de idade? Tem como? Não tem. Então, irmão, veja só. Eu, irmão, encarecidamente, em nome de Jesus, encarecidamente, você que pode. Deus sabe quem pode e quem não pode. Deus sabe. Eu não sei de nada. Eu não sei nem de mim. Que eu preciso muito de Deus. Mas Deus sabe quem pode e quem não pode. Você que verdadeiramente ama a obra. Eu preciso, irmão, urgente comprar um carro. Urgentemente. Porque, irmão, um carro eu vou poder pegar minha mãe, nós ir lá para Caconde. Nós ir lá em Caconde, vamos supor, eu posso deixar minha mãe lá em Caconde, lá na casa dos irmãos. Entendeu? Aí eu posso, o dia de voltar, eu posso voltar, deixar minha mãe lá. Depois, qualquer coisa, no outro dia que eu for, ela vem comigo. Ou senão eu vou e venho com ela normal também. Sem precisar deixar ela lá. Mas toda vez que eu for em Caconde, eu posso levar ela. Né? Quando eu for em Braúna também eu posso levar ela. Quando eu for sozinho, aí eu vou de moto. Porque gasta menos. Mas aí eu vou de moto. Quando eu for com ela, eu vou de carro. Porque carro gasta mais. Olha, irmão, eu queria pedir encarecidamente, perante Deus. Eu vou fazer esse propósito perante Deus, irmão. E perante Deus, eu vou fazer esse propósito.
E eu peço para você, escuta só, irmão. Eu vou pedir para quem pode. Você que está vendo que essa obra é de Deus, que esta obra precisa do teu apoio, da tua ajuda. E você que pode. Eu estou deixando bem claro. Eu estou pedindo, irmão, para a pessoa que pode. E eu vou fazer campanha em favor de você. Escuta. Olha só, irmão. Você que tem condições. Escuta só, irmão. Ah, e o pastor está pedindo um voto alto. O pastor falou o quê? Você que pode. Porque tem pessoa que pode, irmão. Você que pode fazer um voto de 10 mil. Nossa, pastor, voto de 10 mil, irmão. O pastor está deixando bem claro. Tem pessoa que tem condições, irmão, que 10 mil para ele isso não é nada. Eu não estou falando você que não pode. Você que trabalha salário no mínimo, eu não estou falando com você. Muitas vezes empresário, que 10 mil para eles não é nada, irmão. 10 mil para eles é como um centavo. 10 mil para eles é como um centavo. Eles compram carro de 200, 300 mil, compram avião. 10 mil para eles não é nada. Então, você que pode fazer um voto de 10 mil. Você que pode fazer de 5. Escuta bem, irmão, estou deixando bem claro. Os irmãos que não podem, você não pode, irmão. Não é com você, estou pedindo para aquele que pode. Porque de repente tem um empresário que ele pode fazer um voto de 10, de 5 mil, de 3 mil. Você que não pode fazer nem de 10, nem de 5, você não tem condições. Você é salariado, você não tem condições, escuta só. Mas você pode fazer um voto de R$1.000. Esse dinheiro, irmão, não vai comprar o carro para a obra. Você que pode, escuta só, perante Deus, perante Deus, perante Deus. Eu vou fazer uma campanha de 7 vezes, ó, 7 vezes, de 3 madrugadas, da meia-noite às 7. Vamos supor, eu vou fazer uma de 3, da meia-noite às 7, depois eu vou fazer outra de 3, da meia-noite às 7, depois eu vou fazer outra de 3, da meia-noite às 7, eu vou fazer 7 campanhas assim. Eu vou fazer 7 campanhas de 3, 3, 3, 3, da meia-noite até às 7. E vou fazer aqui no monte, escuta só, eu vou fazer aqui no monte uma campanha também de 21 dias. Eu vou fazer também uma campanha de 21 dias aqui no monte. Eu vou estar apresentando a tua vida. Você que pode fazer esse voto, né? O irmão que você não pode fazer de 10, de 5, mas você pode fazer um voto de R$1.000, que é para ajudar nós a comprar o carro. Porque não tem como, né, meu irmão, falar, faz um voto de R$10 para nós comprar um carro, nós não vai conseguir comprar nunca. Um carro tá 30 mil, irmão, um carro usado, mais ou menos tá 30 mil. Então, se for fazer voto de R$10, nós não vai conseguir comprar nunca. Então, esse voto é para comprar o carro. Você que pode, você que não pode, amém. Mas você que não pode fazer de 1.000, mas pode fazer de R$500. Eu, irmão, perante Deus, você que pode fazer, você vai entrar no meu privado e falar, pastor, eu vou fazer um voto lá de 1.000, pastor, eu vou fazer de 1.500, pastor, eu vou fazer de 2. Eu vou fazer a campanha, eu vou colocar teu nome aqui, ó. Eu vou fazer a campanha, irmão. Eu vou apresentar durante 7, vou fazer campanha de 7 vezes, uma de 3, outra 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 de 3, da meia-noite até as 7 horas da manhã. Eu vou pedir para Deus, irmão, e toda vez, escuta só, e toda vez que eu entrar dentro desse carro, toda vez que eu entrar dentro desse carro, nem que saiba 1 minuto de oração, eu vou orar em teu favor. Eu vou falar, Deus, olha, o irmão ajudou a comprar, a irmã ajudou a comprar esse carro, abençoa eles. Esse propósito, irmão, eu estou fazendo perante Deus. Você que acredita que eu sou homem de Deus, e você tem condições de fazer isso, de ajudar nós a comprar esse carro, eu conto com você. Eu conto com você agora, o empresário, né? O empresário, a empresária que pode, o empresário, que pode fazer o voto de 5.000, 3.000, 10.000, ajuda nós. Quantos pastores, né, irmão, de igreja grande, que eu vi, né, teve um pastor que ele comprou para a mulher dele um carro de 280 mil. Olha só, um pastor, ele comprou para a mulher dele um carro de 280 mil. Ô, irmão, será que eu estava pedindo muito?
para esse pastor ajudar esta obra. Ele vê que essa obra é de Deus. Ele comprou um carro para a mulher de 280 mil. Será que não pode ajudar nós com um voto de 3 mil? Será que eu estou pedindo muito? Nossa, o pastor está pedindo muito para o pastor. Hã? Então você que pode nos ajudar. Você de outra igreja, você que tem condições. Quantas pessoas, né, irmão, tem condições? Tem pessoas que trabalham, né, irmão? É gerente de loja, gerente de banco. Ganha por mês 5 mil. Então, para ele, um voto de 2, 3 mil não é nada. Não é nada para ele. Que pode ajudar nós. Você que pode. É só você que pode. É obrigado? Não. Ninguém é obrigado. Aí eu, perante Deus, irmão, eu quero fazer essa campanha. Mas eu estou deixando bem claro, se eu vou fazer, se as pessoas entrarem no meu privado e falar, pastor, esse voto aqui de R$1.000 é para ajudar a comprar o carro. Eu já vou colocar teu nome lá no caderno. Aí outra pessoa, pastor, Deus me tocou, eu vou fazer um voto de 2.000. Pastor, eu vou fazer um voto de 500 para comprar o carro, para a obra aí. Eu, perante Deus, irmão, eu vou fazer essa campanha. Uma de 3, outra de 3, outra de 3, outra de 3, outra das 7 vezes, da meia-noite até 7 horas da manhã. Eu vou clamar fortemente a Deus ao teu favor. E além disso, eu vou vir para o monte fazer uma campanha de 21 dias aqui no monte. Porque a Bíblia fala, né, irmão, para nós contar a necessidade. Eu já vi, né, irmão, pessoas fazendo live pedindo para comprar um caminhão. A pessoa pediu para comprar um caminhão. Imagina um caminhão. Quantos carros, quantos 30 mil, um caminhão, quanto que deve ser um caminhão hoje? Quanto será que deve ser um caminhão, você vê? E a pessoa estava pedindo para comprar um caminhão. Eu estou apenas pedindo para comprar um carrinho. Para me poder, irmão, poder levar minha mãe para me ajudar a fazer a obra lá em Caconde, lá em Braúna. É um carro para obra. Você que pode me ajudar, me ajuda. Você que não pode ajudar, mas pode orar, pode jejuar, me ajuda. Eu estou pedindo, irmão, encarecidamente. Eu estou pedindo encarecidamente. Né? Estou pedindo encarecidamente. Porque não tem como, né, irmão? Eu colocar minha mãe dentro de ônibus, minha mãe de idade. Como é que nós sabemos que agora as temporadas de chuva, pegar aí um ônibus, ficar na rodoviária 2, 3 horas, 4 horas em rodoviária, esperando o ônibus para viajar. Não tem como eu fazer isso com a minha mãe de idade. Não tem como, irmão. Felizmente eu não vou fazer isso. Já basta o que minha mãe ajuda aqui. Né? Então os irmãos que podem, irmão, ajuda nós. Aí quando a obra tiver mais condições, né, irmão, com certeza. Aí minha mãe vai viajar comigo de avião, né? Nós vai lá no Paraíba, minha mãe vai junto, quando tiver condições, porque aí vai ser 2 passagens para ir e 2 para voltar. Entendeu? Ajuda nós, irmão, ajuda nós, você que pode. Quantas pessoas, né, irmão, a gente sabe, tem pessoas que não tem condições. Existem pessoas que não têm condições, mas tem irmão que tem conta no banco, tem irmão que tem lá 100 mil, né, tem 30 mil, né? Que será que pesa o irmão que tem lá 100 mil, tirar 2 mil, 3 mil da conta dele para ajudar a comprar o carro? Ou até 10 mil, a pessoa que tem 100 mil no banco, será que pesa, irmão? Tirar 10 mil para ajudar nós a comprar o carro? Olha, irmão, vai ser uma benção para a obra. E toda vez que eu entrar dentro do carro, é um propósito que eu faço com Deus. No mínimo, 1 minutinho de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa aquele irmão, aquela irmã que ajudou a comprar esse carro. Meu Pai, dá a benção, vitória. Nem que saiba ali uma oração instantânea, mas eu tenho que fazer toda vez que eu entrar dentro do carro. Olha só, irmão, que privilégio. A pessoa, você vai ajudar e todavia você vai estar recebendo oração. E é um carro para obra, né, irmão? Não é para mim passear. Não é para mim passear, é para obra. Porque também depois eu quero colocar em cima do carro, né? Aparelho de som para mim poder anunciar o evangelho. E também para mim fazer aquele trabalho de arrecadação, né? Arrecadar mantimento, agasalhos e depois sair distribuindo. Então o carro é para tudo isso. Você que pode ajudar nós, ajuda nós. Coloca a mão na tua cabeça, Senhor, meu Deus, meu Pai.
Abençoa todos os irmãos e irmãs, meu Deus. Toca neles, que vai nos ajudar, meu Deus. Deus, o propósito que nós está com o Senhor. E todos que podem nos ajudar. Aqueles que não podem nos ajudar financeiramente, mas vai orar por nós. Vai orar por esta obra. Mediante o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos aqueles, meu Deus, que tiver compaixão das almas, que realmente ama esse ministério e que está vendo que essa obra é do Senhor e vai nos ajudar a comprar esse carro. Deus, eu peço em nome de Jesus, o Senhor vai abençoar todos, muito mais do que eu imagino e muito mais do que eu vou pedir para eles. Deus, toca em cada irmã que pode nos ajudar. Cada um vai nos ajudar conforme as suas condições. Aquele que não pode ajudar, glória a Deus, o Senhor dará condições para ele. Aquele que não tem condições, ele vai só orar e jejuar por nós. Deus abençoa todos de uma tal maneira, de uma tal forma. Toca nas pessoas para nos ajudar. O nosso intuito, meu Deus, o nosso foco é fazer a tua obra. Nosso intuito, meu Deus, nós, meu Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece nosso coração. O nosso sonho é orar pelo povo. O Senhor me deu esse dom de orar, meu Deus. E eu quero cada dia mais orar pelo povo. Eu quero ter condições de orar dia e noite pelos irmãos, pelas irmãs. Meu Deus, dá vitória para todos os irmãos que nos ajudar. Lá em Caconde, a cooperadora Neuza está dizendo que lá está chovendo, aqui está sol. E lá em Caconde está chovendo, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, os irmãos que podem nos ajudar, que se votam, para nós comprar esse carro, meu Deus. Para nós assim pegar a minha mãe e poder nos ajudar lá em Caconde, poder nos ajudar em Braúna. Louvado seja Deus. Para nós trabalhar também com a arrecadação, nós vamos arrecadar mantimento, arrecadar agasalho e sair distribuindo. E é necessário um carro, Deus. Como nós precisamos de um carro? A nossa necessidade da obra é muito grande de um carro. Não é para nós passear, não. Não é para nós se divertir, não, meu Deus. É para nós fazer a tua obra. E eu peço ao Senhor que é dono desta obra. Eu sei que existem pessoas que queriam ajudar, mas não têm condições. Eu sei quantas pessoas queriam tentar ajudar e não tem condições. E eu sei também que tem pessoa que pode até comprar, falar, pastor, eu tenho condição de comprar o carro sozinho. Existem empresários, empresárias que têm essas condições, que para eles não é nada. Tem pessoa que tem condições de comprar 10, 30, 40, 50 carros, que para eles não é nada. Agora existem pessoas que não têm condições também. Toca naqueles que podem nos ajudar com voto de 1.000, aqueles que podem fazer de 5, de 3, de 10, aquele que pode fazer de 500. Olha, pastor, eu não tenho condições de fazer nem de 1.000, nem de 500, mas eu vou fazer de todo o meu coração de 300. Oh, Deus! E eu tenho um propósito, meu Pai, de fazer 7 vezes, uma de 3, outra de 3, outra de 3, outra de 3, 7 vezes, da meia-noite até 7 horas da manhã. Uma de 3, da meia-noite às 7, outra de 3, da meia-noite às 7, outra de 3, da meia-noite às 7, outra de 3, da meia-noite às 7, 7 madrugadas assim, 7 vezes assim, apresentando todo o povo que vai fazer esse voto de nos ajudar a comprar esse carro. Oh, Deus, abençoa cada irmão, cada irmã. Abençoa todos também que não podem, Deus. Eu sei que muitas pessoas não podem, que nem eu também não posso. Ah, se eu pudesse, eu já teria o carro fazia tempo. Eita Deus, mas abençoa cada irmão, cada irmã. Aqueles que muitas vezes queriam tanto ajudar, ficava ficando até triste,
porque queria ajudar e não tem condições. Oh, Deus, recompensa cada um carro com som. Ó Deus poderoso, ó Deus santo, trabalha poderosamente. Trabalha mesmo, ó Deus, trabalha mesmo, ó Deus, trabalha mesmo, ó Deus, trabalha mesmo. Aleluia, né? Entra aqui, propaganda aqui, sai acabando, saindo aqui na live. Deus abençoa todos os moradores de Caconde, a nossa irmã Enil, a nossa irmã Isabel Semesato, a cooperadora Neuza, a cooperadora Giovânia Ferreira, a cooperadora Priscila Ferreira, o cooperador Marcos Mendes, o Manuel, a Débora, o Gabriel, o Mateus, toda a família da cooperadora Neuza, todos os irmãos de Braúna, o Nicola, a Nicole, a Isabel dos Milagres. Nós vemos a jovem Isabel dos Milagres, ela estava contando testemunho, está até gravado. Nós gravamos o testemunho dela. Ela estava afastada há 3 anos. E ela foi ali no culto que nós faz lá em Braúna, meu Deus. Ela foi no culto que nós faz lá em Braúna. E ali o Senhor revelou algo muito, muito profundo da vida dela. Que ela disse que só ela e Deus sabia. Nem pai, nem mãe, ninguém sabia. Só ela e Deus. E quando o Senhor começou a revelar tudo aquilo para nós, ela se decidiu reconciliar com Deus. E ela reconciliou com o Senhor naquele dia que o Senhor revelou o profundo da vida dela. Que ela disse ontem, ela contou ontem, que ninguém sabia, só ela e Deus. E naquele dia ela viu que realmente o Senhor existe. Porque o Senhor revelou algo muito profundo da vida dela, que ninguém sabia, nem mãe, nem pai, ninguém. Só o Senhor e ela sabia. E ela se decidiu entregar a vida para o Senhor. Vou ver se é isso aqui. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Como é que é o nome da nossa irmã? Isabelle. A Isabelle é filha da irmã Maria dos Milagres aqui de Braúna. Você está afastada, quanto tempo está afastada do Senhor? 2, 3 anos. 2, 3 anos. Aí você veio aqui no ponto de pregação aqui, né? Nós aqui pregamos. Aí Deus falou profundamente com você. Você lembra o que Deus falou? Que das fases ruins que eu passava, que só eu e ele sabia. E realmente tocou no meu coração e eu não tinha dúvida do caminho que eu tinha que realmente seguir. Certo, sim. Então ali Deus falou de uma forma tremenda que só você e Deus sabia. E você viu que realmente Deus é com você. E falando nisso, hoje é dia 19, né? Hoje é 19 de agosto, né? E sábado passado, irmão, ela veio morrer. Essa jovem, ela morreu, né? Ela morreu pro mundo, né? E agora ressuscitou com Cristo. Ou seja, ela foi batizada nas águas, né, irmã? Isso. E você está feliz com Jesus? Sim, foi a minha melhor escolha. Foi tua melhor escolha. O mundo, você que ficou lá no mundo, o mundo tem alguma coisa para dar para alguém? Não, só decepção, amargura. Então tá aí, meus irmãos, nossas irmãs. Você vê, né, irmão? Essa jovem estava afastada 3 anos do caminho. Ela foi no ponto de pregação. Deus falou coisa, irmão, que só ela e Deus sabia. E ela ali decidiu retornar para Jesus. E sábado passado ela desceu nas águas. Olha que bênção. Fora isso, o pai dela, né, nunca tinha ido em igreja. E ele foi lá num dia também, irmão, e Deus tocou em nós para nós dar um testemunho a respeito de um bife. Uma situação que eu passei, e eu contei essa lá, né, e ele também aceitou Jesus. Depois da noite ele foi na igreja e aceitou Jesus. Então Deus está fazendo coisas muito grandes. Deus está fazendo coisa muito grande, irmão, muito grande o que Deus está fazendo. Né, irmão? Se os irmãos for ver o milagre, irmão, olha que milagre tremendo, o milagre da missionária Simone Miranda.
Ali ela gravou, mas ela não gravou os detalhes. Os irmãos não sabem dos detalhes. O caso dela, irmão, ela já estava morrendo. Ela disse que ela já ia, ela começava babando. O câncer no cérebro dela, ela tinha dia que ela lembrava das coisas, tinha dia que ela não lembrava de nada, ela variava. Tinha dia que ela dormia muito, tinha dia que ela não conseguia dormir. O câncer era um câncer maligno. Na cabeça dela foi levado às pressas pela filha dela, que ela mora em Braddock, né, lá perto de Ribeirão Preto. E ela já estava de um lado todo paralisado. E fora isso, irmão, fora isso, Deus já tinha usado o vaso, irmão. Escuta, irmão, olha só. Eu fico impressionado o que é o poder de Deus. Escuta só, irmão. Só não enxerga Deus nesta obra quem não quer enxergar. Só não vê realmente que essa obra é de Deus quem não quer ver. E principalmente agora, irmão, as épocas que nós estamos vivendo, não se vê mais esses milagres. Não se vê, não é que nem antigamente. Antigamente as igrejas eram de doutrina, as igrejas eram de oração, o povo acreditava, porque o povo agora já não acredita mais. Então agora os milagres, irmão, se torna muito mais milagre. E não é uma coisa que você vê hoje, daqui 10 anos, não. Todo dia nós estamos vendo milagre nesta obra, todo dia. E a missionária Simone Miranda, ela já estava morrendo, irmão. Ela já estava morrendo. Ela começava já babando. Ela começava babando já. Ela não reconhecia as pessoas. Ela já estava, um lado toda paralisado, né? E ela tinha recebido várias revelações que ela ia morrer no ano passado, que ela não ia passar daquele ano. E quando ela conta a situação para nós fazemos uma campanha no privado dela, ela lá no Ribeirão e nós aqui. Nós entramos no privado dela, faz uma campanha, e ali Deus revelou para mim, Deus mandou falar dessa maneira. Olha, irmão, o meu Deus mandou falar desse jeito. Eu falei do jeito que Deus mandou. Mesmo que as pessoas, o pastor está se inchando. Deus mandou falar daquele jeito. Então eu tenho que falar do jeito que Deus mandou. Não importa o que os outros vão pensar. Eu tenho que fazer o que Deus mandou. Porque se eu não fizer do jeito que Deus mandou, não vai dar certo. Então eu tenho que fazer do jeito que Deus mandou. Deus mandou falar daquela maneira. Fala para ela, fala para ela assim, o meu Deus, Ele está mandando te dizer que o meu Deus, Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que os médicos, Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que as revelações. E Ele está mandando te dizer que você não vai morrer. Você não vai morrer. E assim que eu comecei a orar no privado dela, aquele lado que era todo paralisado, já voltou ao normal. Ela que falava babando, agora já está até pregando a palavra de Deus. Tudo que ela sentia, não sente mais. E o câncer maligno na cabeça, os irmãos sabem, irmão. Imagina, na cabeça. Agora, fora isso, olha o milagre da filha da cooperadora Liliane Rodrigues. Porque ela estava com 2 cânceres, um em cada seio. Era 2. E ainda maligno. Porque eu já vi situação, pessoa que tinha câncer no seio, tiraram o seio. Teve que arrancar o seio. E o câncer maligno, ele não sai. Mesmo se arrancar o seio, ele é raiz. Ele penetra para o outro lado do corpo. Não tem cura. Você vê a cura que Deus deu para ela, Deus curou. Fora isso, lá no Paraíba já tem uma mulher também que foi curada do câncer. E fora isso, tem uma criança, né, irmão, lá também, que obrava verde. Agora está obrando normal. Só lá. E tudo agora, tudo ainda esse ano. Então, irmão, só não enxerga Deus quem não quer enxergar Deus. Então, se você fizer algo por esta obra, imagina a felicidade de Deus. Você não vai estar abrindo a tua mão para uma igreja qualquer. Não. Você vai estar abrindo a mão para uma igreja verdadeiramente de Deus. Prega, vive e os sinais estão aí. Porque a Bíblia diz, ninguém pode fazer isso se Deus não for com ele. Então não tem como duvidar.
E fora a revelação que Deus me deu, né? Quando eu ia recolher o missionário, que era para mim abrir essa obra. Irmão, eu tive um sonho, não foi um sonho qualquer. Foi uma revelação muito grande de Deus. Eu estou buscando a interpretação. Talvez eu possa falar aqui, os irmãos não conseguiram discernir. Mas Deus está me dando a interpretação, irmão. De pouco a pouco, eu estou conseguindo discernir esse sonho que não é um sonho. É uma revelação. Eu estou falando com toda certeza, porque eu tenho certeza que é uma revelação. A Bíblia diz que quem tem sonho conta como sonho, quem tem visão conta como visão, quem tem revelação como revelação. Eu tenho certeza que não é um sonho qualquer, é uma revelação. E há algo muito grande. Talvez eu vou tentar explicar para os irmãos. Até onde Deus me deu entendimento, eu vou tentar explicar para os irmãos. Eu via fazendo programa como se fosse a voz da libertação. Eu via o arco-íris. Eu via o nome da igreja pentecostal, Deus é amor. Eu via multidões e multidões da igreja pentecostal, Deus ama. Escuta só. Eu via multidões que, olha só, ainda eu falava, mas Deus, como é que eu vou ser da Deus amor? Escuta só, irmão. Eu falava, Deus, como é que eu vou ser da Deus amor? Sendo que eu tenho o meu ministério. E eu continuava com o meu ministério normal, com a igreja pentecostal, as maravilhas de Jesus normal. Os irmãos vão entender. Talvez alguns irmãos não vão entender, vai querer interpretar de outro jeito. Irmão, Deus está me dando a interpretação. Eu falo, quando Deus me dá a interpretação, eu não tenho dúvida. Não existe 2, 3 interpretações. É só uma que é dada por Deus. E aquela multidão da Deus de amor, era aquela multidão. Aquela multidão, irmão, seguia a mim. E Deus operava muitos milagres. Eram muitos milagres, não só de curas, de libertações. Principalmente de conserto. O que Deus me deu a entender, irmão, quando eu fazia programa de rádio, como se fosse a voz da libertação. É como eu dirigisse as igrejas Deus e Amor. É como se eu fosse fundador da igreja Deus e Amor. É como eles passassem a igreja para mim, agora dirigir todas as igrejas Deus e Amor. Entendeu? O que eu entendi, irmão? Deus me dando entendimento. Deus tem multidões e multidões da Deus de amor para trazer para esse ministério. Não é eu que vou trazer o povo, não. Não é eu, não. É Deus. O próprio Deus me mostrou. E se é de Deus, vai se cumprir. E quem pode ser contra a vontade de Deus? Porque as pessoas podem querer se levantar. Mas quem vai ser contra a vontade de Deus se é Deus que está fazendo? Eu via irmão, como se fosse eu o dirigente de todas as igrejas Deus e Amor. Como eles me colocassem como fosse o fundador. E aquela multidão, irmão, era tudo para se consertar. E multidões sendo curadas e sendo libertas. A placa da igreja pentecostal Deus de Amor era diferente. A placa era mais clara, tanto o azul, o branco. O Senhor me deu entendimento, irmão, que era a pureza. Até o amarelo, o arco-íris, era tudo puro. Tudo assim muito... Quando você vê um carro, quando você lava o carro, a diferença do carro lavado e do carro sujo, o carro lavado ele dá outra visão. Você já viu, pode ser o que for. Até tua casa, quando você lava ela, que você limpa ela não dá outra visão. A moto, que a gente lava ela dá outra visão. Um carro, ela dá outra visão. Então, eu vi a placa da Deus de Amor, outra visão. E era eu como se fosse o fundador da igreja Deus de Amor. E aquela multidão, irmão, que vinha para se consertar e ser curado e ser liberto. E aquele povo ia me seguindo. E a alegria daquele povo era muito grande. O brilho do Espírito Santo, irmão, reinava sobre o rosto do povo. E eu levantava naquele sonho e eu falava, mas Deus, como é que eu vou dirigir a Deus de Amor?
Eu sou fundador da Igreja Pentecostal Maravilha de Jesus. Como é que eu vou dirigir as duas igrejas? Como é que eu vou fundar as duas igrejas? Deus me deu entendimento. Deus tem multidões e multidões que vai trazer da Deus Amor para cá. E multidões Deus vai trazer para curar, para libertar e para consertar. Eu via multidões, irmãos. Eu via como eu fazendo o programa Voz da Libertação. Eu via, irmão, coisa assim que eu não sei nem como explicar para você. Eu tive esse sonho nessa madrugada. Eu orei da meia-noite até meia-noite, acho que até meia-noite e 40. Aí eu fui dormir, porque hoje eu tenho que varar a madrugada, né? Aí eu fui dormir. E eu tive, irmão, essa visão tão clara, essa revelação. Esse sonho tão lindo. E eu dizia, mas Deus, como é que eu vou ser dirigente da Deus Amor? Como é que eu vou fundar a Igreja Deus Amor? Sendo que eu sou fundador da Igreja Pentecostal Maravilha de Jesus. Era como Deus falasse assim, você vai ficar com as duas obras. E ali eu fazendo aquele programa da Voz da Libertação. Irmão, eu via multidões sendo libertos. Multidões sendo libertos, sendo curado, sendo transformado. E o brilho no rosto do povo brilhava, irmão. E a placa da Deus Amor não era aquela placa que tem lá. Era diferente a placa. Assim eu tô dizendo o mesmo nome, do mesmo jeito. Só que brilhava a placa. O branco brilhava, o azul brilhava, o arco-íris brilhava. Oh, glórias! E Deus me deu entendimento, Deus foi me dando entendimento, porque eu fiquei assim. Mas Deus, mas o que é isso? O que é isso? Aí o Senhor me deu entendimento que Deus vai trazer multidões, é Deus. Não é eu, irmão, não é eu, é Deus que vai tirar o povo. É Deus que vai trazer o povo para esse ministério, é Deus. E se Deus vai trazer, quem é eu e você para ser contra? Não é eu que vou falar, irmã, vem para cá, minha irmã. Não. Muitas vezes a irmã vai estar orando, Deus vai mostrar para ela, vai para a igreja do pastor Marcos Venâncio, a igreja Pentecostal Maravilha de Jesus, que é minha obra, foi eu que levantei. Ele é apenas o fundador, mas quem está lá é eu. Que nem o sonho que Deus deu para Tainá. Olha o sonho que Deus deu para ela. Que ela orava para esse ministério chegar lá. Aí passando o tempo, de repente ela tem um sonho. Ela viu uma multidão na casa dela, na sala. E ela vinha vindo e falou, parece que está tendo culto lá em casa. Quando ela chega, tem um varão, irmão. E aquele varão começa a falar assim, eu sou auxiliar do pastor Marcos Venâncio. Aí ela fala com ela, mas aí como auxiliar do pastor Marcos Venâncio? O pastor Marcos Venâncio é sozinho. Ele faz as lives sozinho. E não sei o que, ele não tem auxiliador. Ele faz tudo sozinho. E ali Deus começou a ministrar no coração dela, né? A paz do Senhor Jesus para Deus todos. começou a ministrar no coração dela. Eu moro aqui na cidade de Atibaia, São Paulo. E Eu moro aqui na cidade de Atibaia, São Paulo. E gostaria de contar uma revelação que eu tive da parte do Senhor sobre o ministério da Igreja Pentecostal As Maravilhas de Jesus, do pastor Marcos Venâncio. Amém, irmão? Gostaria de estar compartilhando com vocês. Eu participo do grupo, né, do pastor Marcos Venâncio. O Senhor é meu pastor. Participo do grupo O Poder da Oração, Explosão de Milagres. E ali o pastor, né, ele coloca os vídeos de testemunho. Isso intensifica muito a nossa fé, porque a gente pega, a gente compartilha, irmãos, né? E porque a gente sabe, né, irmãos, que muitos estão passando por momentos difíceis, muitos pensam que não tem mais solução na vida, que não existe mais solução, né? Mas o Senhor, ele ainda opera milagres, irmãos. O Senhor ainda opera com maravilhas, amém? E eu estava orando sobre esse ministério, eu estava orando, falei, Senhor, abençoa esse ministério, né? Eu falei, que ministério bonito, né? Lindo de se ver, né? Deus tem operado tantas maravilhas. Falei, nossa, pai, como eu queria que tivesse um ministério assim aqui na minha cidade, né? Que tivesse esse ministério aqui na minha cidade.
Comecei a orar por esse ministério, porque é um ministério de doutrina, é um ministério onde tem cura, é um ministério sincero, né? Assim, o pastor Marcos Venâncio é um homem de Deus, irmãos. Ele é um pastor humilde, é um pastor sincero, né? É uma bênção de Deus, é um homem de Deus, realmente. E no dia 8, irmãos, 8 de janeiro de 2020, né, deste mês, eu tive uma revelação, né, em sonho, onde eu chegava na minha casa e tinha muitas pessoas na sala, irmãos. Só que eu não conseguia ver o rosto das pessoas, né? Eu olhava assim, muitas pessoas de pé. Daí eu fui entrando assim na sala e tinha um homem de pé. Ele estava de terno, estava de gravata. E ele falava, ei filhinhos, estou aqui. Aí eu ficava olhando assim, eu falava, ué, quem é, né? Quem é esse homem? E ele falava assim, eu sou auxiliar do pastor Marcos Venâncio. E eu comecei a pensar, eu falei, nossa, o pastor, que eu saiba, o pastor Marcos Venâncio, ele não tem auxiliar. Sempre vejo ele orando sozinho, né? Ele posta as orações. Sempre vejo ele sozinho, né? Jejuando pelas pessoas, se consagrando, fazendo a live, né? E eu não entendi, né? Aí ele falou assim, filhinhos, ainda não é o tempo desse ministério chegar aqui nessa cidade, mas esse ministério irá crescer, irá se expandir, irá crescer muito, irmãos, né? Ele falava, filhinhos, irá crescer muito, filhinhos. E eu ficava olhando e ele falava assim, vocês que querem ser pastoreados, irei pastorear vocês. Vocês que estão andando sem rumo, né? Sem direção, e vocês que estão também com desejo no coração de ser pastoreado, eu irei pastorear vocês. E eu comecei a levantar a mão e falando, eu quero. Ele falou assim, calma filha, calma, ainda não é momento de chegarmos aqui nessa cidade, mas iremos chegar. E irei pastorear todos vocês, irei pastorear todos vocês. Ele falava assim, com firmeza. Então eu acordei, irmãos, né? E este homem, né, ele transmitia assim um amor, uma paz. Ele era como uma pessoa que fosse um acolhedor, sabe? Uma pessoa bem acolhedora. E depois que eu acordei, eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, né? O Senhor quer falar comigo através deste sonho. O Senhor quer falar comigo. E Deus começou a ministrar no meu coração que o auxiliador, que é o nosso auxiliador, é o Espírito Santo. E que Deus, né, o Senhor, Ele envia os seus anjos, né, Ele dá ordem aos seus anjos a nosso favor. Os anjos são ministradores da palavra, né, o Senhor coloca os seus anjos para ministrar a palavra, né, eles são os ministradores. Então eu pensei, eu falei, que aquele homem era um anjo do Senhor, né, que o pastor Marcos Venâncio, ele não está sozinho na obra, que os anjos estão de prontidão para o auxiliar, em nome de Jesus. Você vê, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês, né, algo sincero do meu coração. Não estou aqui para mentir, né? Você vê, né, irmão? Que tremendo. A irmã, Deus deu para ela uma revelação. Isso no ano 2020. Você viu o que Jesus falou para ela? Eu vou. Foi Jesus que falou. Eu vou pastorear todos vocês. Então tá aí. Vocês que querem ser pastoreados por Jesus. Não é eu, irmão, pastor Marcos, que vou pastorear vocês, não. É o próprio dono desta obra. É o próprio Jesus. Você viu o que ele falou? Eu vou pastorear todos vocês. Vocês que estão sem rumo, estão sem doutrina. Porque a pessoa que está sem doutrina está sem rumo. Vocês estão sem doutrina, sem rumo, que querem ser pastoreados. Eu vou pastorear todos vocês. Esta obra vai chegar em vários lugares. Ainda não é o tempo de chegar, mas vai chegar. Você viu o que o próprio Jesus falou para ela? Vocês viram, irmão? Vocês viram? Aí tá aí, irmão. Vocês que querem ser pastoreados por Jesus. Então, irmão, só não vê quem não quer ver que essa obra aqui realmente é uma obra de Deus. É uma obra consagrada. É uma obra, irmão, que nem eu via, né, irmão? Que nem eu falei para você, eu vi um sonho agora nessa madrugada. Eu via multidões, irmão, era multidões incalculáveis. O que Deus vai trazer para esse ministério.
Eu via muitos irmãos, muitas irmãs, muitos, para ser curado, ser liberto, para continuar na doutrina, outros para ser doutrinado. Deus trazendo para cá. Nós já tem, né, irmão, no tempo de Deus, um programa de rádio. Porque Deus tem algo muito grande com esse ministério. Irmão, se os irmãos parar e notar, não vou dizer na própria Deus Amor, mas Deus praticamente quase me colocou no lugar do missionário, não na própria igreja de Deus Amor. Você vê que Deus foi levar ele, Deus foi recolher, Deus revelou para mim. Revelou por 3 vezes, depois de 2 meses leva ele. E Deus disse, olha, como eu fui com ele, eu serei contigo. Saía dentro dele um anjo. E de dentro de mim também saía um anjo. O anjo que saía de mim dizia para o anjo que saía dele, do missionário, né? Cuida do meu servo. O anjo que saía do missionário dizia, como eu fui com meu servo, serei com meu servo. Chegou Deus falar, ó, os milagres na minha igreja vai parar, tudo vai continuar aqui. Então nós vemos, irmão, que algo Deus tem com essa obra muito grande. Olha, irmão, a época que nós estamos vivendo é a época da apostasia. Se os irmãos abrirem os olhos espirituais, os irmãos vão enxergar isso agora. Nós estamos vivendo a época da apostasia, onde as pessoas estão se esfriando. E esta obra, Deus está dando autoridade para nós varar madrugadas e madrugadas. Aonde está acontecendo sinais, em pleno século 21. Algo que não se vê mais. Não se vê mais. E está acontecendo nesta igreja, nesta obra. Todo dia, dia após dia. Os irmãos estão vendo aí o que Deus está fazendo. Como duvidar se Deus é nesta obra? Hã? Os irmãos estão vendo, é notório. Está sendo notório. Ou será que eu inventei para a cooperadora Liliane? Será que eu paguei ela para ela inventar que a filha dela foi curada? Será que eu paguei para a missionária Simone Miranda para ela inventar que ela foi curada? Será que eu paguei para aquela mãe daquela criança dizer que eu paguei os laudos médicos para dizer que a menina está com todas as veias mortas? Hein, irmão? O que vocês acham? Os milagres estão acontecendo, pessoas e pessoas contando. Será que eu paguei para a missionária Viviane Cardoso dizer que ela queimou a mão, passou um negócio na mão para dizer que estava queimado? Será, irmãos? Hã? E aí, meus irmãos? Será que eu paguei para a irmã Tainá contar esse sonho, inventar um sonho? Hã? Oh, irmãos, é hora das pessoas se despertar. Esta obra, irmão, se as pessoas se despertassem, já estaria mais em alguns lugares. Porque o pastor é sozinho, ele tem que esperar toda a ordenança de Deus, porque ele é sozinho. Eu sei aonde Deus está mandando ir, eu sei que Deus vai me dar graça. Eu tenho toda a certeza absoluta. Nós vai ter o jogo de cintura e tudo vai dar certo. Porque eu sei que Deus é Deus. Deus tem nos dado visão. É Deus trabalhando, Deus vai nos dar todo o jogo de cintura e tudo vai dar certo. Então veja, irmão, essa obra. Pode-se dizer assim, irmão, sem medo de errar, está sendo uma obra única. Pode-se dizer, se eu não falar desse jeito, eu vou estar mentindo. Eu não estou dizendo que não existe outras igrejas de doutrina, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer, está sendo a igreja única, tanto de doutrina, e de curas, libertações e muitas orações. Entendeu, irmão? Deus está fazendo algo assim, irmão, que não tem como não enxergar, não tem como ver isso. Não tem como, irmão, tampar os olhos e dizer que não está tendo isso. Isso está sendo notório, irmão, todo dia, todo momento. É uma obra de doutrina, uma obra de oração, e é uma obra de muitos milagres. Pode-se dizer, está sendo a obra assim, única. Então é algo, irmão, para despertar. Pode ser que existe outra obra, não sei, igual esta, do mesmo jeito, no mesmo estilo. Talvez existe, não sei. Pelo menos que eu sei, acho que não. Só se tem, eu não sei, mas que eu estou vendo assim, está sendo a obra única. Tanto de milagres, de sinais, de doutrina e de oração.
Nos dias que nós estamos vivendo, quem é que está varando madrugada? Varando madrugadas e madrugada. Ainda mais pastor que está na frente de obra. Né? Nós vemos muitas vezes o esforço de obreiro. Porque tem igreja que tem obreiro que ora mais do que o pastor. Tem obreiro de igreja que dedica mais do que o pastor. Mas nós vemos assim o próprio pastor dando exemplo. Para as pessoas se despertar. Irmão, só não vê isso quem não quer. Só não vê isso quem não quer. Olha o que Deus está fazendo. Olha as curas, as libertações. Porque, irmão, nós estamos vivendo um tempo difícil. O tempo da apostasia. Muitos, irmão, que era pecado antigamente, hoje já não é. Tem pessoas, irmão, que estão dentro da igreja, mas estão vivendo no mundo. Estão dentro da igreja de fachada, mas estão vivendo no mundo. Quantas igrejas nós sabemos, irmão? Infelizmente, a verdade nós temos que falar. Tem igreja, irmão, se Jesus voltar, nenhum da igreja vai subir. Nenhum. Tem igreja que muitas vezes vai subir um só. No meio de 500 pessoas, vai subir um só. Tem igreja no meio de 100 mil, não vai subir nenhum. Tem outra igreja que vai subir 2, 3. Nós estamos vendo isso é real. Isso é real. Só se nós quisermos tampar o sol com a peneira e mentir. Dar lugar para o diabo e mentir, é pura realidade. Tem igreja, tem ministério aí que é multidões. Mas infelizmente nem o pastor vai subir. Nem o pastor vai subir. Imagina os membros. Entendeu, irmão? Pura realidade. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia. O que Deus está fazendo nessa obra, os sinais, os prodígios, as maravilhas. Mas muitos estão dormindo o sono da negligência. Muitos não estão enxergando isso, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E muitos não estão vendo. Deus abriu essa porta como a porta do escape. Pessoas que querem viver e pregar a doutrina. Pessoas que querem ter uma vida com Deus. Deus abriu essa porta de escape. E muitos não estão vendo, irmão. Em pleno século 21, Deus operando os milagres assim que não tem explicação. Ainda mais é pelo celular. Fala a verdade, irmão. O único que Deus operava milagre assim era só um missionário e mais ninguém. Era só um missionário aqui na terra. Assim de orar a larga distância. Eu não digo aquele que coloca a mão na cabeça da pessoa, que a gente vê por aí, paralítico andando, entre aspas. Mas os irmãos segurando o paralítico, para ele não cair, porque se soltar ele cai, então não é milagre, isso não é milagre. Milagre é aquele paralítico, ele levantar da cadeira de roda, e ele andando sozinho. Ali, ó, ninguém segurando ele, ó. E é pelo celular, e lá na casa dele, lá no Mato Grosso, em Rondonópolis, e eu aqui em Oswaldo Cruz. Olha, irmão, olha quantos milagres. Uma criança com todas as veias mortas, segundo os médicos, ela não ia sobreviver, não andava, não ia sobreviver. Se sobrevivesse era pouco tempo, ia ficar vegetando. Deus revelou que a criança não ia só andar, ia correr. A criança está andando, correndo e está até estudando. Ô, irmãos. E foi desenganada por 7, 6 médicos. Se fosse um, a pessoa dizia, não, houve erro médico. Mas 6 médicos, 6 profissionais, será que errou? Irmão, olha o que Deus está fazendo. Você entra lá no canal, entra lá nos 2 canais, vasculhe os 2 canais para você ver o tanto de milagre. Isso não é todos os milagres que Deus operou que está lá no canal, não. Tem muitos milagres, irmão, que eu não fiz o vídeo. Tem muitos milagres que eu não consegui fazer o vídeo. Aquele milagre mesmo da nossa irmã Nazaré. Pelo notebook eu não estava conseguindo fazer o vídeo. Eu salvava e não salvava. Eu tive que fazer, irmão, demorou para me conseguir fazer pelo celular. Eu tive que fazer, irmão, dias e meses. Eu tentando fazer aquele vídeo. Aí eu consegui pelo carismático, muita luta.
Porque tem testemunho que a gente grava, irmão, a gente vai salvar ele para fazer vídeo. Ele fala que o arquivo é insuportável. Mesmo que o áudio é pequeno, fala que não está suportando. E não consegue, tipo, salvar para gravar. Grava aqui, ó, tipo, querer para mandar no WhatsApp, para fazer o vídeo, tem hora que não consegue. Foi uma luta. E tem muito testemunho que eu não consegui fazer. Outros testemunhos eu perdi. E tem vários testemunhos que eu ainda não fiz o vídeo. Mas entra nos dois canais, você vai ver o tanto de milagre. O tanto de milagre. O tanto de milagre. É milagre um maior do que o outro, que a gente fica assim, ó. Não dá para saber qual que é o milagre maior. Será que é o milagre da menina que foi toda veia da cabeça? Aquela mulher que não tinha castilagem, a mão da missionária Viviane? Será a filha da nossa irmã cooperadora Liliane? Será que a irmã Simone já estava quase morrendo? Aquela mulher que parece que tinha até... Aquela menina que falava, eu sou aqui de coisa. Que a mãe dela morreu em cima da mesa, Deus ressuscitou. E quantos milhares de milagres. Em pleno século XXI. Onde nós estamos vivendo a apostasia, a pessoa se apostatando, as pessoas se esfriando. E aqui Deus dando autoridade para nós varar a madrugada. E os milagres acontecendo, irmão. Irmãos. É a mesma coisa, Jesus oferecendo de braços abertos, dizendo, gente, eis-me aqui. E as pessoas não estão enxergando. É o que Jesus falou para a irmã. Eu vou pastorear todos vocês. Ainda não é hora da igreja chegar aqui, mas não vai chegar em vários lugares. Olha o que Deus falou para ela. Você viu o que ela falou? Eu não estou falando aqui para alegrar o pastor Marcos, não. Estou falando que Deus mandou eu falar. O pastor Marcos não está sozinho, irmão. Se estivesse sozinho, eu não conseguia. Se coloca no meu lugar. Você acha que uma pessoa sozinha ia conseguir, irmão? Fazer o que eu faço? Corre daqui, corre dali. É Deus que tem me dado graça, Deus tem me dado força. Me dado unção, virtude. Quantas vezes eu fui para Caconde debaixo de tempestade. Eu voltei debaixo de chuva. Teve uma quinta-feira, uma quarta-feira nós ia viajar na quinta madrugada. Na quarta-feira aqui em Oswaldo Cruz estava uma ventania. A minha mãe, a minha irmã, tudo ficou preocupada. A minha irmã falou, tem 400 e poucos cidade que está debaixo de temporal. Você vai viajar? Eu falei, eu vou viajar. Tava um vento tão forte, um vento estava arrancando tudo. Aí eu fui orar, buscar a direção de Deus. Deus falou, não temas. Quando Deus falou, não temas, aquele vendaval cessou. E eu viajei, irmão, daqui de Oswaldo Cruz para Caconde, não peguei uma gota de chuva. Tinha mais de 400 e poucos lugares chovendo. E eu não peguei uma gota de chuva, porque Deus, ele é tremendo. Quantas vezes, irmão, de uma tempestade, tem uma vez que eu estava vindo, chegou ali em São Carlos. A tempestade estava tão grande, irmão, tão grande, os pingos batiam em mim, parecia que era pedrada. E eu lembrei de um vídeo, porque eu guardo tudo que é bom. Tinha ali o piloto daquela viatura e o comandante. E estava aquela tempestade, irmão. Os carros parando, as ambulâncias. E aquele piloto perguntava para o comandante, prossegue ou para? O comandante, prossegue. E os carros parando, aquela tempestade. E aquele piloto perguntava para o comandante, para ou prossegue? O comandante, prossegue. Aí, de repente, quando acabou a chuva, acabou aquela tempestade, o comandante mandou ele parar, ele não entendeu. Falou, mas na tempestade ele não mandou prosseguir, agora que parou, ele está mandando parar. Aí o comandante mandou ele olhar para trás, olha para trás, ele olhou e falou, tá vendo? Aqueles que parou, eles estão lá no meio da tempestade. Eles estão lá. Tá vendo? Eles parou, estão lá, nós já saiu. Aí eu tava vindo, irmão, tava aquela ventania, aquela chuva, a moto chegava a balançar, irmão. A moto chegava a balançar. Chegou o momento, irmão, de eu entrar em oração com Deus. E eu falar com Deus, eu vou andar em cima dessa moto como não tivesse chovendo. E ali eu entrei em oração, eu vi cobertura, aí eu pensei, já precisa ser para debaixo daquela cobertura? Aí o vento veio, arranca aquela cobertura. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar. Quando não der mesmo para mim continuar, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que parar. Mas enquanto der para mim ir, eu vou. E eu vi, irmão, quantas vezes. Deus sabe, irmão. Quantas vezes eu vim de Caconde, eu fui para Caconde. Principalmente para vir.
Eu peguei temporal, irmão, que dá medo, dá medo. Temporal mesmo assim, irmão, que não dava para enxergar nada, nada. Temporal mesmo assim, ó. E eu no meio das carretas, irmão. E bem atento no meio das carretas e em oração ali, ó. Ali, atento, irmão. Atento, porque o asfalto molhado, a moto ela não para, nem moto, nem carro. Você brega, ela vai parar daqui lá embaixo. Porque sai deslizando. É muito perigoso. Mas ali eu concentrado com Deus em oração. Deus me deu vários livramentos. Porque Deus é com esta obra. Ontem, irmão, ontem eu estava vindo de Braúna, ontem, olha só, irmão. Eu estava vindo de Braúna ontem e vinha vindo 2 carretas na minha frente. Só que as carretas, irmão, chega na subida, ela perde a força. E eu querendo podar a carreta, a de trás, o motorista via que eu ia podar, sabe o que ele fazia? Ele dava sinal que ele ia podar a outra carreta. Só que ele não podava. Ele não podava. Ele não podava e não deixava eu podar. Olha só. Aí vinha carro, ele saía, voltava ali, ele não queria deixar eu podar. Aí eu olhei lá pra frente, eu não vi carro nenhum. Falei, agora eu podo. Aí mandei marcha e tô podando. Na descida, irmão. A carreta de um lado e eu do outro lado, podando. Eu olhei lá, não vinha carro nenhum, vai dar pra podar tranquilo. Porque tem lugar que dá direito de você podar, que poda com segurança. Aquela carreta traseira, irmão, ela viu que eu podei, ela veio atrás de mim com tudo. Uou! E o motorista da outra carreta, irmão, começou tipo buzinar. Bom, tipo pra mim sair da frente. E ele vinha vindo com tudo, só que ele não tava podando. O que eu fiz, irmão? Eu joguei a moto, tinha um acostamento, eu joguei a moto pro acostamento e falei, pode ir, tipo, dando passagem pra ele ir. Aí ele tá indo, eu tô indo, irmão, ali em oração e espírito, o diabo furioso. O diabo furioso. Aí ele voltou pra mão dele, e eu continuei, eu já vi a subida, que eu vi a visão que dava certinho, né? Que eu vi a subida lá na frente, falei, quando chegar na subida a carreta ela perde a força e lá já dá 2 mãos. Tem a mão do caminhão e a mão certa. Então lá ela vai pegar a mão dela e eu vou, tranquilo. E tudo deu certo. Mas o motorista da outra carreta, porque acontece, irmão, infelizmente, tem muito motorista de carreta que ele não quer que ninguém poda eles. Eles não aceitam ser podado. Eles sabem que a carreta, irmão, na subida perde a força. E eu via que eu ia podar, o que ele fazia? Ele dava seta que ia podar também a carreta, só que ele não podava. Ele ficava meia faixa. Meia da de cá e meia da de lá, tipo, para não passar. Aqui você não vai passar, motoqueiro. Sabe, irmão? E eu falei, meu Deus, que motorista terrível, né? Que motorista terrível. Aí eu vi uma hora, falei, agora eu podo. Aí, na que eu podo, irmão, ele entra atrás de mim com tudo também. E eu tô vindo na moto, e ele bom, tipo pra me impressionar. Aí tinha acostamento, eu joguei pro acostamento e falei, pode ir. Só que aí ele volta. Nós tá indo, a carreta lá na mão, ele aqui na contramão e eu lá no acostamento na contramão. Entenderam, irmão? Com tudo, olha só que coisa. Aí Deus, né, meu Deus, é Deus, fez ele voltar pra mão dele e deixar eu tranquilo. Aí quando chegou na subida, a carreta perdeu a força, eu já ainda demorou para vir carro de lá, porque eu vi que dava para me podar tranquilo. Porque eu sei que quando não dá para podar, eu não podo. Porque eu sei que a carreta, irmão, na descida, ela corre. A carreta na descida, ela dá 140, ela dá 160. E a moto, ela não corre mais do que a carreta na descida. A moto, ela consegue só podar a carreta no plano, quando a carreta tá cheia, porque o caminhão vazio também no plano, ele corre mais do que a moto. E ali eu vi e falei, meu Deus, como o diabo é furioso, né? Como o diabo é furioso. Então, irmãos, a gente que faz a obra, a gente enfrenta muita fúria do diabo. Mas a gente sabe que Deus está com nós. Nós fazemos tudo com ordem e decência. Porque nós não podemos ter medo do vendaval, da chuva. Porque para isso nós fomos chamados. Tanto nós podemos estar com vida agora e nós morrer amanhã. Não que nós procuramos a morte. Logicamente, se eu ver que não vai dar para podar, eu não vou podar. Eu ia lá, eu vi
bem longe, não tinha carro nenhum, bem para lá também não tinha. Aí eu vi lá em cima já a subida, e aí a mão nossa, né, ela se transformava em duas. A de caminhão e a outra que é para correr. Para chegar lá, o caminhão vai jogar para outra e eu passo direto. E lá ele perde a força. E eu tô indo, quando eu tô indo, a outra carreta entra atrás. Aí o motorista começa, bom, 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 bom. Eu tranquilo, irmão, tô com Deus, eu tô tranquilo. O diabo, ele nunca vai passar por cima de nós. Aí eu jogo pro acostamento, viu o acostamento que dá pra moto correr no acostamento, tô indo no acostamento. Aí a outra carreta viu que não ia dar certo, ele voltou pra mão dele, eu voltei pra mão que eu tava ultrapassando, chegou na subida, a carreta jogou pra lá, e eu fui embora. Louvado seja Deus. Deus, ele é bom. Então Deus, irmão, ele é com essa obra. Conta tempestade, que Deus sabe, não. Conta tempestade de Braúna também pra cá. E quando a gente vai pra Braúna, irmão, tem um trecho ali que é muito perigoso. Ontem também, quando eu tava vindo, vinha vindo umas carretas de lá pra cá na descida, e eu vi que um carro, ele deu seta pra podar as carretas. E eu tô vindo na minha mão e o carro entra, tipo contramão, pra dar de frente comigo. O que eu fiz? Eu joguei pro acostamento, o carro passou, depois eu botei pra minha mão e fui embora. É isso, porque eles não respeitam a moto. Os carros não respeitam a moto. É, irmão. Mas Deus, irmão, ele tem dado um livramento. Se a gente for olhar para isso, a gente não viaja. A obra e as nossas vidas estão nas mãos de Deus e pertence a Deus, irmão. Então Deus sabe, irmão, o amor que nós temos pela obra, o risco que nós corremos, mas nós amamos a obra. Não importa as nossas vidas. As nossas vidas estão na mão de Deus. Lógico que nós andamos com toda a prudência. Aonde não é para correr, nós não corre. Aonde exige correr, nós corre. Aonde não dá para podar, nós não poda. Aonde dá autorização para podar com vigilância, nós poda com vigilância. Nós sabemos que dá certo. Porque jamais também não vai podar uma carreta, um caminhão, ou qualquer coisa, se nós vemos que não vai dar. Porque eu sei que a moto 160, ela não é capaz de podar uma carreta na descida. Nem caminhão. Nem no plano, a moto 160, ela poda um caminhão. Um caminhão vazio, ele corre muito. E nem carro nenhum também moto poda carro. A moto 160. Não vou dizer aquelas motonas. Mas a 160 ela não poda. Essas coisas. A não ser que estiver andando devagarinho. Né? Aí você consegue podar. Então eu sei disso. Então jamais, né, irmão? Eu vou podar se eu sei que não tem como eu podar. Amém? Coloca a mão na tua cabeça. Fala comigo. Meu Deus, me livra, me guarda e me abençoe. Amém? Então, deixando bem claro para os irmãos, né, irmão? A gente só poda quando a gente vê que tem como podar. Amém? A gente anda com toda prudência, vigilância. Todo momento que nós vai virar, nós dá seta. Nós olha no retrovisor. Se tem hora que possível for, nós olha de lado. Porque tem um ponto cego, então tem hora que a gente olha de lado. A gente olha com toda prudência. Porque isso cabe a mim. É a minha vida. Porque eu sei que pode ter acidente, que a gente pode não morrer. Mas pode perder o braço, a perna e ficar em cima de uma cadeira de roda. Então eu ando em cima da moto com prudência. Não preciso os irmãos ter preocupação. Os irmãos, quando vê que eu vou viajar, oram ao meu favor. Para Deus me cobrir com sangue. Porque muita cilada e muito laço. Mas maior é Deus para nos livrar. Maior é Deus para nos proteger. Louvado seja Deus. Olha, irmão, tem 6 pessoas. Deus tem uma bênção muito grande para dar para essas 6 pessoas. Deus tem uma bênção muito grande para dar para essas 6 pessoas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, tem 10 pessoas. Deus está dando uma bênção grande para essas 10 pessoas. Tem 8 pessoas. Deus está fazendo algo na família de vocês. Tem 5 pessoas. Grande será a vitória de vocês. Tem 4 pessoas. Deus está dando saúde. Tem 3 pessoas. Deus está aumentando a sua fé. Tem 12 pessoas. Deus vai fazer algo muito grande na vida de vocês. Tem 9 pessoas.
Grande será a vitória de vocês. Tem 5 pessoas, Deus coloca um presente na mão de vocês. Tem 12 pessoas, Deus fala que Ele vai prover tudo que vocês precisam. Tem 21 pessoas, algumas estão aqui na live, outras vão entrar depois. Deus vai cumprir uma promessa na vida de vocês, amém? Irmão, então às 23h40 hoje, às 23h40, nós vamos entrar numa campanha por esse motivo, por esta causa, eu me ponho de joelho. Uma campanha de 3 madrugadas. Hoje, domingo, amanhã, segunda e terça-feira. Todos estão convidados para estar com nós nessa campanha. Por esta causa, eu me ponho de joelho. Aonde, irmão, nós vamos orar da meia-noite até 7h da manhã, apresentando o voto de Jacó, os irmãos dizimistas desta obra, amém? Mais uma vez estaremos orando em favor dos irmãos, o propósito que nós temos com Deus. Amém, meus irmãos? Fica todos na paz. A paz é passageira, é dada por Jesus e dura a vida inteira. A paz do Senhor Jesus, a paz, a paz, a paz, a paz. Hoje tem